Bem-vindos ao curso de POCUS da Econova, focado em ecocardiograma e ultrassom de pulmão. Eu sou a doutora Maria Estefânia e nesta sessão vamos nos concentrar em alguns princípios físicos do ultrassom para a formação de imagem. Com essa informação, vocês estarão aptos a melhorar a qualidade da imagem obtida e distinguir artefatos de imagens reais durante os exames. Existem dois tipos diferentes de ondas descritas na física, a onda eletromagnética, que não necessita de um meio para propagação, e a onda mecânica, que necessita de um meio para propagação. O som é uma onda mecânica, ou seja, não se propaga no vácuo, necessita de um meio físico para propagação. E ele é composto por diferentes frequências. A frequência audível que podemos utilizar, ela vai de 20 Hz até 2 kHz. Abaixo disso, nós temos o infrassom, que é audível para alguns animais. E acima disso, o ultrassom, que já foi bem descrito na localização de animais como os golfinhos e os morcegos, e também é muito utilizado na prática militar, como por exemplo no sonar. Para a aplicação médica, a frequência que nós utilizamos, que é a frequência dos nossos transdutores para a formação de imagem, ela vai de 2 MHz a 20 MHz. Sendo uma onda, essa onda responde a princípios físicos. E aqui está caracterizado os principais componentes que são importantes da onda. Um deles é a frequência, e a frequência é a repetição de pulsos num determinado tempo. A velocidade, que é sempre constante num determinado meio e varia segundo os meios e depende do comprimento de onda dessa onda. O comprimento de onda ela vai de pico a pico. E a amplitude dessa onda. A amplitude é a potência que a onda possui. Então, se nós fôssemos traduzir do ultrassom para o som, a amplitude no som ela seria, se eu falo a letra A, uma amplitude, e se eu falo a letra A, outra amplitude. E quando ela se propaga no meio, e ela precisa de um meio mecânico para se propagar, ela causa no meio alterações biológicas, devido ao seu nadir, que causa uma rarefação das moléculas, e o pico, que causa uma compressão das moléculas. Então, a onda do ultrassom também leva a alterações biológicas, mas de pequena monta quando é utilizado nessa frequência que já foi discutida. Se a onda de ultrassom ela se propaga de formas diferentes em diferentes meios, isso depende da densidade do meio. Então, o ar que tem uma baixa densidade, a velocidade do ultrassom ela é mais baixa, sendo de 330 metros por segundo. E no osso, onde nós temos uma densidade maior, o som se propaga com uma velocidade mais alta, no caso o ultrassom. Se nós queremos a formação de uma imagem de boa qualidade, nós vamos estar trabalhando sempre com velocidades semelhantes, porque os meios de gordura, água, tecido mole, rim, sangue e músculo possuem velocidades semelhantes, sendo que a média das velocidades, a que é considerada como a velocidade padrão, é de 1540 metros por segundo quando o ultrassom atravessa para a formação de imagem em ecocardiograma e ultrassom de pulmão. Para que nós tenhamos essa constância do meio e evite-se tanto o ar quanto o osso, para evitar o osso, no ecocardiograma nós temos as chamadas janelas acústicas, porque nós conseguimos que o meio seja constante. E as principais janelas acústicas são a janela parasternal, a janela apical, a janela subcostal e a janela supraesternal. E para evitar que exista uma dispersão do ultrassom no contato do transdutor com a pele, se utiliza gel. E nós sabemos que nos principiantes, uma grande quantidade de gel, para que você possa fazer com que o ultrassom passe do transdutor para o meio que se interessa fazer as imagens. A formação da imagem, ela sem dúvida depende da interação entre o tecido e o ultrassom. Primeira coisa, nós precisamos fazer o ultrassom para a melhor formação de imagem sempre perpendicular. Então, depende do ângulo
que se está insonando o ultrassom. Por isso, as diferentes janelas para a realização das imagens. Então, quanto mais perpendicular for esse ângulo, mais especular é a imagem que nós vamos formar e uma imagem mais nítida. Mas sabemos que é muito difícil ter sempre imagens especulares. Sendo assim, a formação da imagem depende da impedância acústica do meio, que nós já vimos que tem velocidades diferentes, do ângulo de incidência do nosso ultrassom, sempre tentando fazer imagens que sejam perpendiculares. Se a superfície que nós temos ela é regular ou irregular, que cada vez mais vão gerar imagens que vão se difratar mais, ou vão ter ângulos diferentes de reflexão, e da distância entre a estrutura que eu quero fazer a imagem e o meu transdutor. E aqui estão representados todos os fenômenos que podem acontecer com a onda de ultrassom. Então, para a formação de imagem, sem dúvida nenhuma, nós necessitamos da reflexão. No entanto, conforme o ultrassom vai penetrando o meio, ele sendo uma onda mecânica, vai se tendo uma atenuação, por isso que nós não conseguimos que o ultrassom às vezes passe de uma determinada profundidade de acordo com a frequência do transdutor. E também, muitas vezes, acontece o fenômeno de angulação quando você muda de dois meios pela impedância acústica diferente dos meios. Então, para melhor representar a formação da imagem de ultrassom, nós temos aqui a formação da imagem desse peixe no nosso equipamento de ultrassom. Como vocês podem ver, ela é feita dessa forma, mas de maneira mais acelerada. E para diferenciar distância, que é o tempo onde a tua onda de ultrassom ela atinge a estrutura que você quer analisar e a volta para o transdutor, vai determinar essa distância no seu equipamento de ultrassom. Então, o número de quadros por segundo e o fornecimento de pulsos de ultrassom ao longo de uma determinada estrutura cardíaca ou pulmonar vai fazer com que essa imagem se forme na sua tela. E a distância entre o ultrassom, a sua fonte de ultrassom, que no caso é transdutor, e a imagem que você quer que forme daquela estrutura voltando para o transdutor, te dá a distância em profundidade no seu equipamento de eco. Os transdutores, eles são a fonte do nosso feixe de ultrassom e eles vão ser utilizados de acordo com a sua necessidade de aprofundamento e nitidez da imagem. Os transdutores que nós vamos ver mais nesse curso são os transdutores setorial, que é o transdutor de ecocardiograma, um transdutor que é bastante adequado para ser colocado nas janelas ecocardiográficas no espaço intercostal. E ele tem um feixe, que é um feixe que tem uma região que vai te dar uma imagem mais nítida e uma varredura que é angular. O transdutor linear, que é esse outro transdutor, é um transdutor em geral com frequências mais altas e ele te dá uma nitidez de foco muito grande, porque nós conseguimos que os feixes de ultrassom sejam gerados de maneira paralela sempre, sem que aconteça essa divergência como acontece no transdutor setorial. E existe um princípio que é importante que tenhamos em mente, porque penetração e atenuação são inversamente proporcionais. Então, se eu tenho um ultrassom com comprimento de onda baixo, uma frequência alta, eu tenho mais atenuação, como por exemplo nos transdutores vasculares, que são os transdutores lineares. Mas também eu tenho uma menor penetração. Então, apesar dele ter uma imagem mais nítida, não podemos utilizar para fazer uma imagem cardíaca devido à sua atenuação e baixa penetração. Nós não conseguiríamos chegar na profundidade desejada. Transdutores com comprimento de ondas mais altos, frequências mais baixas, temos menos atenuação, porque a potência do sinal é maior e maior penetração. E quais são essas frequências? Porque quando nos deparamos na frente de um equipamento de
ultrassom, nós precisamos determinar qual seria o transdutor mais adequado para fazer a imagem que desejamos. Então, 3,5 MHz é o transdutor de ecocardiograma adulto e ele penetra de 10 a 20 centímetros. 5 MHz é o transdutor de ecocardiograma pediátrico. Ele tem mais nitidez, no entanto, ele penetra menos, de 5 a 10 centímetros. O transdutor vascular ele tem 7,5 MHz, mas ele também só penetra até 5 centímetros, então seria o ideal para fazer punções e imagens de vasos superficiais. E o transdutor de 10 MHz também vascular, penetrando de 1 a 4 centímetros, quando queremos uma imagem mais nítida de vasos mais superficiais. Qual é o tipo de aquisição de imagem que nós temos, de acordo com o feixe de ultrassom que nós colocamos? Nós temos o chamado modo M, que é o movimento no tempo, onde um pequeno feixe de ultrassom passa por uma estrutura ao longo do tempo, então nós temos uma alta resolução temporal, mas uma baixa resolução espacial. E nós temos o transdutor de bidimensional, onde um feixe de ultrassom passa pela estrutura que estamos interessados e o que é mais adequado para se avaliar movimento no espaço. No entanto, a resolução temporal é menor. Então, aqui nós temos representado o que seria um modo bidimensional e um modo M em diferentes profundidades. Então, P representa o transdutor e aqui nós estamos fazendo uma imagem que é mais hiperecogênica, então é um ponto mais escuro, e mais superficial, ele está mais próximo do transdutor. Essa imagem está parada. A segunda imagem é uma imagem mais hipoecogênica, então é mais clara, e essa imagem também está parada, como por exemplo órgãos sólidos, fígado, rim, nós vemos dessa forma. O coração já é um pouco diferente. Em geral nós temos uma imagem, e essa imagem está em movimento, então nós vamos ver o movimento ao longo do tempo. E aqui são as diferentes texturas do tecido que geram potências diferentes. No modo M, como é que nós veríamos isso? É um feixe pequeno de ultrassom, um feixe estreito, então nós só vemos isso ao movimento que ele está fazendo ao longo do tempo. Como ele não tem movimento, ele não faz movimento nenhum, mas é um pouco mais denso. Enquanto que esse é menos denso e esse faz um movimento ao longo do tempo que pode ser detectado pelo modo M. Então, modo M e bidimensional para a formação de imagens são as duas características que seriam importantes serem guardadas nessa apresentação. Como nós podemos otimizar a imagem do nosso ultrassom? Para isso, nós temos que nos preocupar com resolução. Nós já vimos que resolução tem relação com o tipo de transdutor que nós utilizamos, o ganho, e nós vamos ver que tem 2 tipos de ganho, pelo menos. Uma coisa no ecocardiograma que é bem importante é a imagem chamada em harmônica, o ganho regional, que em inglês e em muitos equipamentos vão estar como TGC, que é Time Gain Compensation, a profundidade que nós temos que trabalhar, a escala de cinza e a potência do sinal. Nós vamos ver cada item e depois especificar como é que vemos isso no equipamento de eco. Então, resolução. Nós temos pelo menos 3 tipos de resolução. A resolução axial, que é a resolução ao longo do feixe de ultrassom. A resolução lateral, que seria na lateralidade do seu feixe de ultrassom. E a resolução de contraste, que é a diferenciação entre pontos. A resolução axial, ela depende somente do comprimento de onda e da frequência. Então, a escolha do transdutor é muito importante. Então, sempre escolher o transdutor adequado para a profundidade adequada, a fim de ter uma resolução axial apropriada. A resolução lateral depende do tamanho do seu setor. Então, como eu falei lá sobre transdutores, a resolução lateral no transdutor setorial, ela vai se perdendo quanto maior é o ângulo. Enquanto que nos transdutores vasculares isso é menos frequente, dado que eles têm uma capacidade de manter um feixe de ultrassom mais paralelo o tempo todo e perpendicular à imagem.
E a resolução lateral ela depende da largura do setor, como eu falei, da profundidade e do ganho que se está colocando no equipamento. E o contraste, ele depende de muitas coisas, que seria a diferenciação entre pontos. Ele depende de um pré-processamento, que aí sim depende da frequência do transdutor, da energia e da profundidade, e um pós-processamento, como o ganho, que se pode fazer depois, o brilho, o contraste e o tamanho da estrutura que se quer analisar. Outra resolução que é bem importante, no ecocardiograma nós utilizamos muito, é a resolução temporal. É muito melhor se ver um filme com 60 quadros por segundo do que um filme com 30 quadros por segundo. Que a imagem fica mais nítida quanto maior for o número de quadros por segundo. E para se ver a mobilidade de determinadas estruturas no coração, como as válvulas ou o próprio miocárdio, precisamos melhorar a nossa resolução temporal. E fazemos isso sempre colocando um foco único, que é onde você vai melhorar o campo onde o seu feixe de ultrassom ele fica mais paralelo, colocando uma profundidade adequada. Não adianta você querer colocar uma profundidade de 25 centímetros para o coração e ver ele pequenininho em cima da tela, que vai se diminuir a sua resolução temporal. E a largura do feixe. Quanto menor é a largura do feixe, mais paralelo vão estar o nosso feixe de ultrassom, cada um dos feixes de ultrassom. Com isso, nós aumentamos as linhas de resolução da nossa imagem. Enquanto que a resolução espacial, ela piora quando se coloca múltiplos focos em um setor muito grande. Então, se a sua visualização de imagem não estiver boa, tem que se preocupar, em geral, em acertar o foco, a profundidade e a largura do feixe. Aqui estão alguns exemplos. Nós vamos falar de otimização da imagem em relação ao ganho. Então, o ganho, a função dele é minimizar o fenômeno de atenuação. Conforme vai se propagando o ultrassom no tecido, o tecido vai absorvendo esse ultrassom e diminui a potência desse ultrassom nas regiões mais profundas. Então, o ganho serve para otimizar essa atenuação. Então, sempre procurar fazer um ganho homogêneo, com foco mais ou menos ao nível da mitral, para que se tenha uma imagem mais nítida, diferente dessa outra estrutura, onde o nosso ganho na região média do coração ficou inadequado, às vezes inclusive por falta de adequação do foco, e essa região ficou mais difícil de se visualizar. O ganho, em geral, existe um botão específico para ele, e ele pode ser um ganho geral, e se a gente vira o ganho, inclusive aqui tem um marcador dizendo para onde que se deve aumentar o ganho e para onde se deve diminuir o ganho, sendo um botão giratório. Esse é um exemplo de um equipamento de eco portátil, mas em geral o padrão de apresentação dos botões não é muito diferente. Em relação à harmônica, o que é a harmônica tecidual? Quando nós falamos de ondas, as ondas elas têm um componente primário, que foi aquele que nós estudamos logo nos primeiros slides, com um comprimento de onda e a velocidade de propagação, bem como uma frequência. No entanto, conforme a onda vai se propagando no meio, como acontece em música, vão se formando harmônicas, que são derivadas da onda original. Essas harmônicas, com o tempo, foi se percebendo que elas eram mais frequentes e mais visíveis, mais ou menos a 8 centímetros de distância. Então, é onde aumentava a quantidade de harmônicas que a propagação da onda de ultrassom ocorria no tecido humano. E, então, resolveu-se ter vantagens na utilização dessas harmônicas, porque a imagem formada por essas harmônicas, ela tem a capacidade de delinear melhor o tecido endocárdico. Então, aqui está um exemplo de uma imagem feita sem a harmônica fundamental, que seria a segunda harmônica, e uma imagem feita com a segunda harmônica, que é a harmônica que utilizamos no equipamento de eco. Então, como podem ver, o delineamento do
tecido endocárdico ele é muito mais visível. A desvantagem seria um discreto espessamento valvar, mas que com o tempo se acostuma nessa visualização do tecido valvar, sendo que se tem a capacidade de enxergar muito melhor a contração miocárdica. Em geral, existe um botão determinado para a harmônica e ele está associado à frequência. Muitos equipamentos trabalham numa frequência específica onde a harmônica aparece. Aqui no equipamento de eco, em geral, se mostra quando você tem a imagem com a harmônica pela representação de um H. Profundidade. A profundidade é extremamente importante porque ela vai determinar resolução temporal e lateral. Então, a profundidade depende muito da estrutura que nós estamos querendo visualizar. Se estamos querendo focar mais no ventrículo esquerdo, a gente deve diminuir a profundidade para que a visualização seja melhor. Se existe alguma dúvida de estruturas com alterações pericardíacas ou se está analisando derrames, nós devemos trabalhar numa profundidade maior para que se veja o coração em relação às demais estruturas. Mas sem dúvida nenhuma, se forem visualizar o quanto temos de resolução temporal e lateral nessa imagem, é reduzida em relação a esta outra imagem. A profundidade é um dos botões que mais se utiliza no POCUS, porque muitas vezes queremos ver algumas estruturas com mais nitidez e muitas vezes queremos ver uma imagem geral da estrutura que a gente quer determinar. E existe um botão específico para ela, nós não vamos falar de zoom, porque no zoom você tem uma perda de resolução, é só você ver com uma lente de aumento uma determinada região, mas sim de profundidade. E pode estar escrito em português como profundidade, como bem pode estar escrito em inglês depth. E aí se tem a marcação da profundidade, em geral, ao lado do quadro da imagem. Então aqui nós vemos que estamos trabalhando numa profundidade máxima de 20, enquanto aqui estamos trabalhando numa profundidade máxima de 10. O ganho regional, o chamado TGC, Time Gain Compensation, ele também serve para que a gente retire um pouco o fenômeno de atenuação. Dessa forma, em geral, o ganho regional não será tão bom, porque a atenuação ela ocorre das regiões mais superficiais, mais próximas ao transdutor, à região profunda. E às vezes temos que acertar esse ganho regional diminuindo nas regiões mais superficiais, diminuindo os botões para a sua esquerda ou aumentando para a sua direita, nas regiões mais profundas. Essa seria uma maneira incorreta de se estar acertando a compensação do ganho regional, porque a imagem ficou inadequada. Muitos equipamentos de eco hoje em dia têm essas teclas como teclas digitais e devem ser pesquisadas na tela do computador. No entanto, alguns mantêm o ganho regional como botões dentro do equipamento. Quanto menor o equipamento, em geral, mais digital serão essas teclas do ganho regional. Rejeição e compressão. Aí nós estaremos mexendo com escalas de cinza, onde se aumentar a nossa rejeição, vamos ver as coisas mais escuras, e se aumentarmos a nossa compressão, nós vamos ver a escala de cinza mais clara. Nos presets, eu vou falar disso, que são, na verdade, os presets são configurações do equipamento que já vêm pré-fabricadas ou podem ser montadas pela equipe para que a imagem fique mais adequada. Rejeição e compressão já estão definidos para a otimização da melhor imagem. Rejeição e compressão estão associados à faixa dinâmica do seu equipamento e nesse equipamento em específico, que é o Logic E, elas vão estar na tela do seu computador e tem que lembrar que essas outras teclas que são próximas à tela servem para a modificação das
estruturas que estão relacionadas na tela. Muitas vezes a gente se perde na hora que está mexendo no equipamento de ultrassom. E, sem dúvida nenhuma, como eu falei previamente, os presets que já são de fábrica ou que são feitos pela equipe, escolhendo o transdutor adequado. Aqui nós temos 3 transdutores nesse equipamento de eco: o convexo, o linear e o setorial. Se vai se realizar um ecocardiograma, nós vamos escolher um setorial. E o setorial já tem vários presets montados aqui que adequam melhor a sua imagem. Então, você pode utilizar o de fábrica, que em geral vem como adulto, e se utiliza cardíaco adulto, ou você pode montar um preset, que isso daí, em geral, um técnico te ajuda, ou você, com o tempo, vai montando o seu próprio preset. Se quiser fazer imagem de uma estrutura vascular, como por exemplo nas funções vasculares griadas, nós vamos utilizar de preferência o transdutor linear. E ele também terá seus presets. E se quiser fazer uma imagem de pulmão, abdômen, o ideal seria o convexo, e o convexo também tem suas configurações adequadas. Aqui estão os diferentes tipos de transdutores. Muitas vezes os equipamentos de ultrassom têm muitos transdutores. E nós temos que escolher o adequado para fazer a nossa imagem. Sem dúvida nenhuma, faz parte da formação de imagem a escolha do transdutor, colocar um preset adequado, utilizar a quantidade de gel suficiente e saber qual é a janela acústica e a colocação do transdutor que nos vai dar a melhor imagem. Mas nós também temos que ter ciência que nós temos muitos artefatos na formação de imagem quando utilizamos ultrassom. E por que esses artefatos ocorrem? Na verdade, tem 6 princípios que os equipamentos assumem e nem sempre são verdadeiros. Que o ultrassom se desloca numa linha reta, nós sabemos que não, porque se muda um pouquinho a impedância do meio, ele já vai fazer uma refração. Como quando você coloca um lápis na água. Quando você olha para o lápis, você acha que o lápis está torto. Na verdade não está, isso daí é uma ilusão de ótica justamente pela refração que a luz faz, porque também é um princípio igual ao do ultrassom, uma onda que se propaga em diferentes meios. O ultrassom se desloca do refletor e retorna para ele diretamente, nós sabemos que nem sempre isso é verdade, ele vai bater em várias estruturas. A velocidade é sempre constante, de 1540 metros por segundo, não é verdade. Nós variamos um pouco essa velocidade, o que vai variar também a velocidade da sua onda ultrassônica. As reflexões são sempre especulares, nós sabemos que não seria o ideal, mas sabemos que existem angulações na hora de formar as imagens. O plano é sempre fino, às vezes não, nós temos planos mais espessos, e a ecogenicidade da reflexão está diretamente relacionada ao tecido que gerou a imagem, nem sempre. Então, quais são as diferenças entre os artefatos e a imagem real? Os artefatos são estruturas lineares, bordas pouco definidas, podem passar pelo meio de outras estruturas, é uma movimentação igual à estrutura real, paralela ou visão em espelho, não reprodutível em visão ortogonal, ou seja, se você mudar a sua janela em 90 graus, se for um artefato, provavelmente vai aparecer numa janela e não vai aparecer na outra. O fluxo com o colorido, que não é uma coisa que se usa em poucos, mas se pode colocar para fazer o diagnóstico diferencial, não se afeta pela estrutura e não fica turbulento. E não possui continuidade ou contiguidade lógica com estrutura adjacente. Já a imagem real, ela tem bordas delimitadas, uma mobilidade independente, é visualizado claramente em múltiplas incidências, então, mais uma vez, chamando a atenção para múltiplas incidências, ser uma coisa muito importante, afeta o fluxo do Doppler colorido, está anexado a uma estrutura adjacente de maneira lógica e apresenta relações anatômicas lógicas. E quais são os tipos de artefatos? Distância maior do que o objeto gerador de imagem, nós temos a reverberação, e quando a imagem é oposta, a imagem em espelho. Mesma distância do que o objeto gerador da imagem, nós temos a chamada largura do feixe, lobos laterais e refração, e agora nós vamos ver alguns exemplos disso. Então, artefatos com distância maior que a imagem real. Então, aqui, no ecocardiograma, nós podemos ver que existe uma incidência parasternal longitudinal,
E nessa incidência nós vemos o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a aorta e o átrio esquerdo. E essa aorta tem uma estrutura que se movimenta para cima e para baixo, parecendo uma dissecção de aorta. Esse é um erro bastante comum. Isso, na verdade, ocorre porque a região anterior da aorta é bastante hiperrefringente. Um feixe bate e reflete, outro bate e continua, e forma essa duplicidade de imagem. Outro artefato de reverberação que é muito frequente no ultrassom de pulmão, e esse é muito útil, porque nós vamos ver que, na verdade, no ultrassom de pulmão a gente analisa mais artefatos do que imagem real. São as chamadas linhas B, elas são artefatos formados a partir da pleura, em regiões onde, na verdade, não se tem mais o parênquima normal do coração, e sim se tem um preenchimento por água, e forma esses artefatos que a gente chama em rabo de cometa. Reverberações, que são imagem em espelho, na verdade, em geral, opostas. Aqui é porque, na verdade, a profundidade dessa imagem está muito grande, e com isso, nós temos uma estrutura hiperrefringente, que é o pericárdio. Então, nós temos um feixe de ultrassom que chega aqui, bate e volta, e um outro que continua. Aí, erroneamente, ele acha que esse que continua está formando uma imagem mais baixa. E aí, nós temos a formação de um ventrículo no transverso menos profundo e um ventrículo mais profundo. Se nós mudarmos a profundidade, essa imagem em espelho desaparece. E uma outra reverberação, que é a imagem em espelho, que é bastante útil no ultrassom de pulmão, na verdade, é a imagem da pleura, que é uma estrutura hiperrefringente. Então, você tem a pleura normal, mais superficial. No entanto, temos um feixe de ultrassom que bate e volta, e um outro que se continua, e às vezes ele tem a impressão, então, que essa imagem está mais profunda, e dependendo da profundidade que nós colocamos essa imagem do pulmão, a gente vai ver várias linhas, e essas linhas são chamadas de linhas A, como nós vamos ver na aula de ultrassom de pulmão. E artefatos com distância igual à da imagem real. Aqui nós podemos promover uma imagem dupla, quando na verdade nós temos refração. O feixe não só ele faz o caminho normal dele, como ele também chega a refratar no meio, e aí ele vai formar uma duplicidade de imagem. Temos os lóbulos laterais, que é, na verdade, estruturas mais hiperrefringentes. Elas têm a capacidade de gerar mais imagens na região da própria estrutura. Aqui nós vemos uma válvula óptica que parece que tem uma imagem que pode lembrar a vegetação, mas é só a continuação dessa parte mais hiperrefringente da válvula órtica. E a sombra acústica, na verdade, uma estrutura muito hiperrefringente, onde o feixe do ultrassom não vai conseguir passar por essa estrutura e vai formar essa sombra acústica. É bastante frequente em estruturas calcificadas também. No caso aqui, é um eco transesofágico. Então, nós estamos no esôfago, o átrio esquerdo é mais próximo do esôfago. Aqui a gente tem a sombra acústica de uma haste de uma prótese biológica mitral. E, finalizando, aqui é um exemplo de quando você for fazer o seu exame, tenha consciência do equipamento que você está utilizando. Saiba quais são as teclas. Desde a tecla de você ligar o equipamento de eco, que aqui é a tecla do power, até todas as teclas relacionadas às imagens de escolher o tipo de transdutor, que aqui no caso mostra um probezinho, mostra um transdutorzinho, bem como identificar o paciente e fazer alguma medida que você tenha interesse, onde você vai adquirir o congelamento da imagem, onde você vai adquirir a imagem na tela. Cada equipamento é um equipamento, mas você tem que estar com bastante consciência do que você está utilizando e ver se a equipe não quer deixar já pré-determinado uma lista de acionamento de botões principais do seu equipamento de ultrassom. E por fim, que susto, não é fácil, princípios físicos é uma coisa bastante difícil, mas se a gente não entender desde o começo, a gente não sabe o que gerou uma coisa tão linda. Essa é a geleira de Perito Moreno. A geleira de Perito Moreno se forma bem em cima dos Andes. E se a gente não vê esse big picture, ou seja, essa grande figura, sabendo que ela está descendo lá de cima até aqui, a gente não consegue saber a dimensão da importância desse tipo de fenômeno. Eu gostaria de agradecer
e passaremos para as sessões seguintes.